Alfá, que seria a ideia, né, do que a gente entende por ventosa, mas dentro do conceito da medicina chinesa. Quando a gente pensa em ventosa, né, quem não conhece aqui, a gente fala de ventosa, a primeira ideia que a gente tem, sem ter o contato da ventosa, acredito que Priscila e Luana têm essa ideia, que é pensar em ventosa só para relaxamento, liberação miofascial, algumas dores, né? Isso é o contexto quando a gente pensa em ventosa com a limitação, não vou falar assim, porque fica pejorativo, mas com a ideia do pensamento ocidental. A ventosa, ela, a técnica, né, é fazer um vácuo onde ele vai levar para dentro desse copo tecido e levando para dentro desse copo tecido, liberar a parte que está ali embaixo. Liberar o quê? A circulação, né? Sangue. E também dar a essa fáscia, né? Esse tecido aí, né? Tentar relaxar e tal. Só que não é, não é, não é tão simples assim. A gente precisa ter o conhecimento de algumas situações. Por exemplo, se o músculo ele está tensionado, né? Se tem tensão no músculo e a gente faz uma aplicação da ventosa, principalmente em uma das técnicas que seria a ventosa fixa, aquela que o copo, né, faz a pressão e fica lá. Quando a gente leva esse tecido para dentro do copo, sob pressão, vai tensionar mais ainda. E aí a gente, ao invés de ajudar essa pessoa, a gente vai estar complicando. Então, assim, a gente precisa conhecer um pouco do que a gente está ali pensando em fazer, né? Isso seria a indicação, né? E a partir daí a gente fazer a aplicação. Então isso a gente vai, não, eu não consigo falar agora, né? A gente precisa ter um embasamento para a partir daí colocar, né, as indicações, mas eu vou dar uma ideia aqui do pensamento da medicina chinesa, porque ela traz outras situações além da ideia de só liberar uma liberação miofascial, tirar dor ou relaxamento muscular. E para isso, eu vou trazer um pouco da base da medicina chinesa. O conceito da medicina chinesa, ela fala que, dentro da ventosa terapia, uma das situações é regular o equilíbrio das funções. O corpo ele é regido por funções fisiológicas. Essas funções fisiológicas, elas acontecem pela circulação de sangue, mas, dentro do conceito da medicina chinesa, o sangue, ele precisa ser impulsionado por uma energia vital, que a gente conhece por Qi. O Qi empurra, ele ajuda a empurrar o sangue como matéria e o Qi como essa energia que impulsiona. Então, o equilíbrio das funções, ela é dada por essa dinâmica de Qi e de sangue. E a ventosa, como ele faz, né? Essa, essa sucção, né? Para a parte superior do corpo, ela tende a liberar o interior. E a partir daí, aumentar o fluxo na parte mais interna, né? De Qi e de sangue. Então, no local de aplicação, uma das formas de pensar ou de indicar a ventosa seria de dar um equilíbrio no movimento. Quando a gente pensa em fisiologia, fisiologia é movimento. Tudo que fica parado, estático, principalmente, a gente está falando de sangue aqui, né, que nutre os tecidos, vai acontecer aí, por exemplo, dor, ou vai acontecer aí o que a gente entende por dificuldade de nutrição do músculo, e a partir daí é, vai acontecer um desequilíbrio, né? Uma disfunção, né? Daquele músculo, daquele tecido ali. Pode ser um tecido neurológico, pode ser um tecido da articulação, um tecido, né, que nutre, né? Lubrifica a articulação. Bom,
Outra situação é aquecer e dispersar o frio. Todo movimento ele é dado por calor. O frio ele faz vasoconstrição, ele causa tensão. A vasoconstrição dificulta justamente o que a gente falou anteriormente, que é a circulação do Qi e do sangue. O Qi, voltando, é essa energia vital que impulsiona o sangue. Então, assim, o frio ele causa tensão e a partir dessa tensão dificulta essa nutrição do tecido. E aí a gente vai ter dor, a gente vai ter a disfunção muscular. Então, aquecer leva a melhorar essa função. E a ventosa de vidro, a ventosa que é a técnica de ser feita essa sucção é através do calor, né, do fogo, da chama do fogo, ela ainda tem essa propriedade de ir aquecida. A técnica em si da ventosa terapia é o que a gente chama uma técnica Yang, é uma técnica que aquece, que aumenta essa circulação de qi de sangue, aumenta a função, ela por si só já aquece. E ainda quando é usada, né, a ventosa de vidro, onde ela é aquecida, né, a forma de sucção, né, não é através da pistola, né, que tira o ar de dentro da ventosa, e sim o fogo que tira esse ar, né, queima o ar que está dentro ali do copo, e aí ele vai fazer uma pressão negativa que vai levar o tecido para dentro desse copo. Ela já aquece essa ventosa e a área, a região que vai receber essa ventosa já vai ser aquecida e já vai beneficiar essa área. Então, essa função de aquecer e dispersar, dispersar o frio, seria dispersar a tensão, aumentar a circulação e nutrição do tecido. Ele promove a circulação de ti e de sangue, né? É o que a gente vem falando, né? Desde o primeiro item, a gente vem falando aqui que a principal ideia da ventosa é essa, né? Promover a circulação de ti e de sangue nos tecidos que não estão sendo nutridos da forma correta. E ele pode ser usado, inclusive, de maneira preventiva. Por exemplo, a gente está falando de aquecer e dispersar o frio, a gente está aqui numa variação de temperatura, onde às vezes a gente sente calor, mas o corpo, nessa dinâmica de variação de temperatura, a gente esfriou, choveu, ar-condicionado, a musculatura ela sente, né? E aí, fazer preventivamente, antes que as coisas aconteçam, é bem interessante. Uma da ideia também é nutrir as articulações, né? Quando a gente promove a circulação de ti de sangue nos tecidos, né? Somente se for em regiões articulares, aumenta a nutrição do tecido, aumenta aí os líquidos, né? Que vão nutrir as articulações e a partir daí melhorar a função articular. A gente não consegue recuperar cartilagem, isso é uma outra história, não consegue, mas a gente consegue melhorar a nutrição e melhorar a função da articulação. E essas funções, elas podem ser pensadas, toda a medicina chinesa, ela é pensada preventivamente. A gente sabe antes o que pode acontecer. A gente está saindo do outono, entrando no inverno, e a gente sabe que o outono tem uma relação aí com órgãos e vísceras, né? O outono tem uma relação com o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso, e tem uma relação agora bem interessante, né? Com as viroses que aparecem e tal. Se a gente começa antes de entrar o outono, inclusive, começar a fazer a ventosa, aqueles resfriados repetitivos, né? A, as viroses que aparecem agora, elas já vão tender a, a melhorar, né? As pessoas que têm essa fragilidade. Então, fazer preventivamente também é uma ideia da medicina chinesa em relação não só à ventosa, mas outras técnicas. Aplicabilidade, né? A gente pensar aqui em ventosa em relação à sua aplicação. É importante a gente conhecer a fundo a, a ventosa, a técnica, né, de aplicação da ventosa, justamente para, quando tiver, né, a oportunidade de aplicar, a gente entender se aquele problema daquele paciente, ela cabe à, à técnica da ventosa. Essa que é a grande diferença, né, do profissional.
Então, não é toda a situação onde a gente consegue fazer a indicação de ventosa. Eu falei, uma das situações aqui, quando existe muita tensão, tensão muscular ali, principalmente como a gente entende na medicina chinesa, por frio, que se a gente aplicar uma ventosa com uma tensão, pode ser até com uma tensão moderada, né? Numa técnica de aplicação chamada deslizante, onde a gente vai fazer a sucção da ventosa e vai deslizar na musculatura. Uma tensão que a gente vê aí no curso, ou na aula, né? A gente vê uma tensão suave, a gente vai liberar aos poucos essa musculatura. Então, o profissional entendendo e sabendo o que está fazendo pode até melhorar e aliviar as situações. Mas na prática clínica, a ventosa-terapia também, ela não trata só um músculo, né? Na condição de relaxar ou liberar o músculo. Obviamente, que, como eu estou falando aqui, que ele tem uma relação bem interessante quando a gente pensa em alívio de dor e liberação miofacial. Mas dentro do raciocínio da medicina chinesa, a ventosa-terapia é muito mais do que isso. Então, de modo geral, é um método amplamente aplicado e utilizado no processo de tratamento clínico, né, com o raciocínio da medicina chinesa, tratando patologias além do músculo, ou além do tecido muscular. Por exemplo, problemas digestivos, problemas abdominais, problemas menstruais, cólica, inclusive menstruação irregular, nas situações onde existe a dificuldade do músculo, né, como a paralisia facial, né, que a gente pensa em ombro, a gente pensa em joelho, a gente pensa em outras articulações, quadril, coluna, mas é, a gente consegue fazer aí um tratamento bem interessante na paralisia facial, na sequela de acidente vascular, dando tonificação, né, à musculatura, é bem interessante, né? Como também ele melhora a circulação, né, de ti de sangue, ele vai nutrir melhor ali músculos e tendões e vai melhorar aí o tônus do músculo que se perde ou que leva à disfunção, a sequelas do acidente do AVC, né? Acidente vascular cerebral. Então, são ideias. Além disso, a gente pode, dentro do raciocínio da medicina chinesa, a gente pode pensar em outras patologias, como, por exemplo, os problemas de pele, problemas dermatológicos. Não que a gente vá usar a ventosa, uma das contraindicações da ventosa é você não usar ela em tecido que não esteja íntegro, né? Aí, por problemas óbvios, mas a gente não vai usar no local onde tem lá, por exemplo, acne, herpes zoster, a urticária, que seria as dermatites, né? Mas a gente vai usar em locais, em áreas distais, onde são beneficiadas pelos meridianos, né? Onde circula chi e sangue em áreas que eu vou trazer aqui para vocês a ideia, né? Áreas distais que vão beneficiar órgãos e vísceras responsáveis por algumas estruturas, né? Então, veja que a dinâmica da ventosa-terapia usada com os conceitos da medicina chinesa amplia aí a indicação para a ventosa-terapia, né? Ela dá muito mais possibilidades, né? E é isso que a gente vai trazer aí na ideia, né? Mais na frente. Fisiologia. Para isso, eu vou trazer um pouco da fisiologia. Vai ser bem raso, porque é muito profundo, né? Mas eu vou trazer uma ideia aqui, uma comparação bem simples. Quando a gente pensa, a medicina chinesa ele divide na fisiologia, né, em órgãos e vísceras, em pares. Né? A gente vê, inclusive, que eles estão distribuídos nos canais energéticos, né? Circulam aí o qi e o sangue e que nutre órgãos e vísceras. O pulmão, a medicina chinesa diz que ele governa o qi. Ele faz com que o qi, né, empurre o sangue. O qi é importante, né? Ele tem uma função importante aí na fisiologia, é melhorar, né,
a atividade de circulação do sangue. Quando a gente fala em circular sangue, é justamente melhorar a fisiologia, melhorar, inclusive, por exemplo, o metabolismo, a digestão. Então, a descendência, o movimento, o pulmão ele faz um movimento importante. O ar entra pelo nariz, então o movimento que o pulmão faz é de colocar para dentro e para baixo. É essa descendência do pulmão que impulsiona, por exemplo, o estômago para baixo. Então, problemas digestivos, como gastrite, como refluxo, o próprio nome ele fala, refluxo é o estômago contra o fluxo, o estômago está indo para cima. E aí aparece sintomatologia, né? O estômago ele funciona, ele é muito ácido. E aí quando o Qi, né? A gente chama a energética, né? A fisiologia do estômago, né? Ele não está fazendo a sua função correta de descer, ele está subindo, por ele ser muito ácido, fluidos ali do suco gástrico, fluido, não é o suco gástrico, mas fluidos ascendem para o esôfago e a gente tem aquela sensação de queimação. Quem faz com que o estômago continue descendendo na sua condição, que não é só pelo efeito da física, né, que o alimento precisa descer, mas é essa ressonância, né, do estômago, né, pela sua acidez, que a gente fala que é calor, né, calor, ele tende a subir, então é isso que a gente fala, o estômago não fazer a sua função correta. E o pulmão ajuda nessa descendência, ajuda a reverter, né, o estômago que não está conseguindo descer da forma correta, ou seja, não está fazendo a sua digestão correta. A descendência do pulmão é importante nesse sentido. Inclusive, a gente vai ver mais na frente que essa descendência, né, os dois movimentos, o movimento de descendência impulsiona a digestão, que vai gerar líquidos, inclusive vai gerar sangue, né? Essa digestão gera sangue, então melhora a qualidade de geração de líquidos, a descendência do pulmão. Tem um segundo movimento, que é o movimento de difusão. O movimento de difusão é aquele que nutre a pele, né? É um movimento onde o qi se expande de dentro para fora, né? Então, o pulmão ele rege a pele é o segundo maior órgão do corpo, ele é responsável justamente por nossa respiração também, né? A gente respira, transpira pela pele, regula a nossa respiração, e a partir daí a gente também, né, através da pele, né, se o pulmão está funcionando da forma correta, a gente vai nutrir a pele de forma correta e a gente vai, inclusive, evitar alguns problemas aí nesse órgão tão importante que é a pele. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. O segundo órgão, então, é o baço. O baço, ele faz par com o estômago, né? E ele é responsável pelo transporte e a transformação. O que seria isso? O estômago, ele faz a digestão, transforma o alimento ali em uma sopa, em uma essência, que aí ele descende para o intestino delgado, a partir da vesícula biliar é colocado a bile, que ajuda aí a transformar mais ainda essa essência, parte vai para o intestino grosso, se encaminhar para a eliminação, e a outra parte vem para o baço, e o baço transforma em sangue, gera o sangue. Esse sangue aí depois vai ascender em ascendência para o pulmão e para o coração. Então, é essa ideia de transporte, a transformação essa transformação nessa essência da digestão no sangue e depois a ascendência, ou seja, o transporte para cima, para o coração e para o pulmão. Então, o baço tem uma função importante aí nessa condição. E o baço e o estômago, né, que são do elemento terra, o pulmão, o intestino grosso, é do elemento metal. O baço e o estômago, elemento terra, nutrem os tecidos que envolvem músculos e tendões. Então, é o que está abaixo da pele, inclusive a pele regida pelo pulmão e os músculos ou os tecidos regidos pelo baço e pelo estômago, é o que entram
na aplicação da ventosa-terapia, né? O que vai para dentro do corpo ali é o que é tratado. Então, tem uma função bem interessante essa fisiologia, né? Em relação ao pulmão e o baço. O coração, ele governa o sangue e armazena o Shen. O que é governar o sangue? Fazer circular nas veias e artérias. Então, ele faz o sangue, juntamente com o impulso, né, do Qi, ele faz com que o sangue circule nas veias e artérias e ele armazena o Shen. O Shen, na medicina chinesa, é o que eles chamam de, a tradução literal seria espírito, mas o espírito no contexto de mente, né? Da minha mente, do que eu penso, da minha ideia, né? Na consciência. Então, a ligação coração-consciência. Então, é mais um motivo para manter a boa circulação de Qi e de sangue, o Qi produzido pelo pulmão, o sangue produzido pelo baço, pelos dois que estão aí em cima, e o coração vai circular. Então, quando a gente mantém esse nível de circulação de Qi e de sangue, a gente também ajuda ao coração. O rim seria um outro órgão que faz par no elemento água com o a bexiga, ele armazena o Jing. O Jing é a essência que é o final de toda a digestão. A digestão, ela só inicia, ela inicia na boca, na realidade. Ela desce, e a prolongação prolongamento, né? Tem um prolongamento da sua digestão no estômago, onde ali o alimento ele é macerado. Eu já falei aqui o caminho, intestino delgado, intestino grosso, e depois tudo que é da digestão ali, né, o proveniente da digestão, que a gente chama a essência adquirida, né, adquirida através dos líquidos e dos alimentos, ela é armazenada, é uma energia que é armazenada nos rins. E, juntamente com a essência ancestral, ele nos dá aí a condição de crescer, desenvolver, né, e se manter. Então, seria esse armazenar um Jing. E o fígado tem uma função super importante de governar o armazenamento e a liberação do sangue. O fígado, ele é um órgão poroso, onde quando a gente está em repouso, ele guarda o sangue, quando a gente entra em movimento, ele libera o sangue. Então, ele tem a ver aí um pouco com a quantidade de sangue, né, circulante no organismo. Então, ele coloca ali à disposição do coração, inclusive, né, o sangue. Tem uma ver faz parte aí, quando a gente pensa no movimento da circulação de sangue, né, as grandes circulações de sangue, né, a primeira ali seria a venosa, o pulmão nutre com oxigênio o sangue, o coração coloca aí nas veias, nas veias, e ele descende, e quando chega nos rins, os rins filtra, e aí nas artérias mais calibrosas ele sobe para o fígado, e o fígado impulsiona para o coração, então, coração e pulmão. Então, é esse movimento que a gente está falando. Essa seria a fisiologia, e cada um aí, em harmonia, leva a ordem, né, para a nutrição de tecidos e, a partir daí, a manutenção da saúde. Isso seria a ideia da fisiologia da medicina chinesa. Quando a gente pensa nisso, a gente traz num pensamento, né, de tratamento ou indicação da ventosa, as ideias da filosofia da medicina chinesa. Uma das filosofias da medicina chinesa é o Yin e Yang. Eu acho que todo mundo, Priscila, Luana, já viram essa figurinha ali do Tai Chi, onde a gente tem aqui uma figura branca e uma preta, né? E elas se completam, né? Então, o Tai Chi, a gente tem esse primeiro movimento que é em branco, que é o Yang. O Yang, ele tende para cima, para subir. Yang é luz, é calor, é movimento. E o preto aqui é onde acontece a diminuição do Yang. E aqui a diminuição do Yang é a diminuição do movimento, a diminuição da luz, a diminuição das funções. Então, o Yang é função, e o Yin aqui é matéria. Matéria. E aí, quando a gente pensa no organismo, a gente pensando aqui em medicina, nesse raciocínio da medicina chinesa, a gente vai ter o fígado
quando a gente olha essa figura aí desse homem, né, que ele está, inclusive, é assim que a medicina chinesa entende, né? As mãos são acima da cabeça, é por isso que a gente tem em algumas situações, em algumas sintomatologias, a diferença de temperatura entre mãos e pés. Por exemplo, se pegar uma pessoa que está com enxaqueca, as mãos vão estar quentes e os pés vão estar frios. Isso mostra, inclusive, essa ideia do yang subindo, ficando preso na parte superior do corpo, e o yin lá embaixo, né? Acumulado embaixo, porque o Yang, ele sobe e o Yin, ele desce. Então, tem aí uma condição onde eles estão fora do eixo ou fora do equilíbrio. O, esse movimento verde aqui, ele representa a madeira, que a madeira, dentro do pensamento da medicina chinesa, ele é o fígado e a vesícula biliar. Eles estão justamente nessa posição. Você olha essa figura desse homem aí, está do lado direito dele, o lado direito está nosso fígado e a vesícula biliar, né? Ele é responsável pela ascendência de qi de sangue. A gente viu aqui que o fígado libera sangue, ele libera sangue, e ele libera em um movimento ascendente. E se ele está em disfunção, acontece a subida do yang do fígado e esse qi, esse sangue fica preso na parte superior do corpo, acontecer alguns sintomas, como dor de cabeça, a própria enxaqueca que a gente falou aqui, pressão alta. Algumas situações são relativas ao desequilíbrio aqui, inclusive as funções femininas, a gente vai falar mais na frente, estão relacionadas com o fígado e essa ascendência para cima. O fígado, o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, eles geram com essa ascendência, geram o outro movimento, né, que é o movimento do fogo. O movimento do fogo, a gente vai ter como órgãos e vísceras o coração, o intestino delgado, tem aí o pericárdio, o tríplice aquecedor, não vou complicar o meio campo, mas coração e intestino delgado, ele é o ápice do fogo, do calor, né, da consciência, por isso que ele está nessa parte superior aí, né? Então, inclusive a gente fala que quando o organismo está com muito calor, calor no sentido, calor, nem tem calor e tem fogo, mas é esse fogo, a gente está com ansiedade, a gente está com insônia, porque esse fogo se concentra na parte superior da cabeça e dificulta aí a forma de pensar, a forma de entender. Mas também esse calor ele pode ser entendido como inflamação. O calor sempre sobe. Se vocês observarem, o calor ele se dá mais na parte superior do corpo, em relação a dermatites, em relação à própria situações como eu esqueci agora o nome, a imagem vem na cabeça, mas psoríase. A psoríase, boa parte da psoríase se dá nessa região lateral da cabeça, se dá nos braços, cotovelos subindo para os braços, também tem na região das pernas. Aí a psoríase ela está no estágio bem mais avançado, mas inicialmente ela vai começar inicialmente na parte superior, ela começa vermelho, para falar de inflamação. Isso é só uma ideia, mas pode ser outras inflamações que se dirigem na parte de cima do corpo, tem a ver com a ideia do calor ou do fogo. E também emocionalmente a gente viu que tem uma relação emocional com a consciência, tem a ideia de como a gente pensa, de como a gente raciocina, tem uma relação bem interessante aí com a ansiedade e mais na frente pode ter uma consequência em relação à depressão. O elemento, o que está branco aqui, ele aparece como um elemento metal, ele tem uma relação com o pulmão e o intestino grosso. Aqui a gente já tinha falado anteriormente que é responsável pela descendência, então o pulmão precisa descender, o intestino grosso precisa descender para que as fezes sejam evacuadas. Então, as relações aí com constipação, com outras situações de dificuldade nesse sentido, né? Tem essa relação com essa descendência. Se ele descende muito rápido e com calor, vai gerar na parte de baixo alguns problemas. A gente tem algumas situações aí bem comuns, como a hemorroida, o calor não desce, ele só sobe. O calor, por exemplo, se eu acender uma vela, a chama vai ficar vibrando aqui. Mesmo que eu vire a vela, a chama continua indo para cima, porque o calor sobe. Se o calor chega na parte de baixo,
como na bexiga, né? Infecção urinária, ou nos pés, erisipela, no ânus, como a hemorroida, que é uma dilatação da, de uma artéria ali que passa no ânus. Isso aí é calor, e o calor para descer tem aí um, uma situação bem importante. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só tô trazendo algumas situações para vocês verem como é rico o conceito, né, da medicina chinesa em fisiologia. E essa descendência faz com que tudo se acumule embaixo, inicialmente, depois no centro. Mas embaixo, que a gente vai ter aqui nessa parte do aquecedor inferior, a gente vai ter rim, bexiga, é onde se acumula a essência, e a partir daí a força para subir e nutrir de novo a- todos os órgãos e vísceras, né? E todas essas funções que eu acabei de falar, ela vai se apresentar, ela vai se materializar no centro, no nosso centro, nosso meio aqui, no meio do corpo, vai estar estômago e baço. O estômago e o baço, ele é responsável pela digestão e pela reflexão. Pensamento, a forma de pensar. Então, veja que no centro está o que eu como e o que eu penso. Isso é um grande eixo de equilíbrio das funções, né? Logicamente que tudo que a gente come ali influencia diretamente ali na digestão, vai gerar o sangue, se esse alimento for de forma não muito saudável, a gente sabe, né, o que vai causar. E pensamentos também, a gente sabe que a forma de pensar, de refletir, é uma forma de digerir. Então, no centro aí está a digestão, representadas pelo baço e pelo estômago. Falei rapidamente aqui, né, dos conceitos, né, do Yin e do Yang, dos conceitos dos 5 movimentos, os conceitos de Zhang Fu, que são os que permeiam aí a base da medicina chinesa, para entrar no que a gente no pensamento de algumas situações que a gente pode trazer a ventosa como uma forma de tratar, né? Uma indicação. Por exemplo, o tratamento do ciclo menstrual. Eu vou trazer para vocês a ideia, né, do envolvimento de vísceras e órgãos, inclusive no ciclo menstrual. Se a gente pensar o início do ciclo menstrual, vocês, mulheres, nós homens, a gente só sente de uma forma, que é aqui, né, na primeira fase, que é a fase que antecede, né, a menstruação, né, a fase pré-menstrual, que é aí com a tensão pré-menstrual, né, a TPM, que a gente sabe que é uma condição normal, cada um aí tem o seu nível, cada um é ok, tudo bem, mas vocês vão entender que quando a gente pensa no elemento madeira, quando a gente pensa em fígado e vesícula biliar, quando a gente pensa em fluxo de sangue, entendam que esse fluxo de sangue ele vai começar a ser alterado. A gente vê, inclusive, o canal, aí vai ficar um pouco difícil para a Priscila e para a Luana entender, mas o canal do fígado, ele começa lá no dedo do pé, ascende na parte posterior da perna, circunda a genitália. E aí que ela é tão importante para a mulher, principalmente nesse momento. Então, a tensão, a fase do ciclo menstrual que acontece a tensão pré-menstrual, ela tem uma relação direta com o fluxo do sangue do fígado, que fica aí alterado, onde parte desse sangue vai ficar imóvel, ele vai ficar retido no útero. E o útero tem uma relação bem importante aí aprofundado aí com outras questões, mas para a gente, medicina chinesa, tem a ver com pericárdio, mas aí eu não vou entrar nesse contexto. Mas o fígado, ele fala de fluxo de tiro e sangue, ele vai falar aí dessa tensão, né, na subida aí, e eu falei para vocês que tem uma questão na subida aqui, na subida, e é por isso que tem a tensão, a irritação, né, nervosismo, e aqui no elemento madeira, todo elemento ele tem uma emoção. O elemento madeira, fígado, vesícula biliar tem uma ligação com a raiva. Então, a irritação nesse período ele é normal, ele se dá por essa condição. Inclusive, nesse período,
né? A partir de, de entrar nesse período, algumas mulheres já começam com dor em cólica, né? A dor em cólica, bem característica de uma dor relacionada com, a gente chama a energética do vento, que tem uma relação com o fígado, então aquela dor em cólicas, em onda, que remete ao vento, então também tem uma questão bem próxima aí à questão do fígado. No segundo momento do ciclo menstrual, a gente vai ter o ciclo onde a gente tem aí, depois desse primeiro momento, né, da tensão pré-menstrual, que vai participar da ovulação, vai ter uma questão aí bem importante, onde esse óvulo, onde já começam os folículos vão se transformar aí em óvulos, um pouquinho mais na frente, né, mas ainda são folículos, estão ali, os hormônios estão, né, a toda, né, no máximo, aí vai ter aqui uma questão que a gente chama do máximo, né, do ápice da consciência dessa questão menstrual, né? A gente viu que o coração regula a circulação de sangue e aqui nesse primeiro momento os óvulos vão já estar em formação, né? Então está tudo muito agitado, né? Essa agitação do máximo do yang. Depois no terceiro momento esse óvulo ele já formado ele já começa a sair ali, se movimentar, sair da, da trompa, né, e se posicionar ali para, é o que a gente chama de descendência, a se posicionar para aí ele aguardar. E a fecundação, né, esse momento de descendência tem uma questão em relação com o pulmão, o elemento, esse vermelhinho, que é o elemento fogo, coração e intestino delgado. Se eu falei que elemento madeira tem uma emoção, fígado e vesícula biliar tem uma relação com a raiva, o coração e o intestino delgado tem uma relação com a alegria e a euforia, a alegria e o outro movimento que é o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso, tem uma relação com a tristeza. E aqui, principalmente as mulheres, ok, conseguem notar essa diferença, que tem uma tensão, né, uma TPM forte. Quando chega nesse terceiro momento aqui, ela tem aí uma introspecção, ela fica mais sensível, às vezes algumas chorosas, então entra nesse momento aí de, não é depressão, mas é um estado de reflexão, né? De introspecção, que já é a descida para acontecer ali o ápice do movimento, que seria ou a fecundação ou a descida da menstruação, que se dá aí no quarto movimento. E todos esses movimentos, né, eles vão se dar no centro, no eixo central, eles vão mexer com o físico, eles vão mexer com a qualidade da pele, eles vão mexer em hormônios, eles vão mexer no pensamento, na consciência. A gente falou aqui o centro, né? No eixo central ele tem essa digestão, mas tem a consciência, tem a reflexão, tem o pensamento, e todos esses movimentos vão mexer em cada fase, ele mexe de uma forma diferente no centro, no eixo. Então isso é a forma de a gente entender aí o ciclo menstrual de uma forma básica, né? Falando aqui rapidamente, mas isso é bem mais complexo. E o que seria a gente tratar as disfunções do feminino, as disfunções menstruais, né, com ventosoterapia? Aí, se eu falei desses órgãos importantes, a gente vai tratar, né? Então, a ventosa, uma das condições, a gente vê muito ventosa feita nas costas, né? Principalmente na parte superior aqui, porque uma das ideias seria liberação, né? Aqui tem muita tensão, causa nós de tensão, e aí nessa região é. Mas para a medicina chinesa, toda essa região, toda essa área, aqui tem dois canais, tem o canal da bexiga, e o canal da bexiga que se divide em dois, que estão ali bem próximos aos processos espinhosos, onde partem, onde sai ali o sistema nervoso central, né, o parasimpático, o simpático, onde regula as funções de abrir e fechar do organismo, nutriórgãos e vísceras. Então, é por isso que essa região é tão estimulada pela ventosa. E vão ter pontos específicos onde tem uma relação direta com órgãos e vísceras. Primeiro ponto, que é o bexiga 18, aqui ele tem uma relação com
o fígado, né? Ganchu é o ponto chu do fígado, fígado, gan é o nome do órgão, fígado, chu é o ponto onde, quando estimulado, ele vai estimular diretamente o órgão, fígado. Então, se o fígado ele está lá numa disfunção, como por exemplo o yang do fígado subindo, né? Ou então a circulação, né? Dificultosa aí do sangue, estimular esse ponto é bem interessante. O estímulo com a ventosa é importante aí nesse momento. O segundo ponto seria o do baço. A gente viu a importância do baço, onde ele forma sangue. O bexiga 18 ele está mais ou menos na altura da T1, o bexiga 18 mais ou menos na altura da T10, torácica 10, torácica 1 e torácica 10, então é nessa região. É o pi, baço, chu é o ponto chu do baço. E por último, lá embaixo, na L4, estaria na altura da L4, na altura aqui da crista ilíaca, a gente vai ter ali na L4, chegando perto dos processos, três dedinhos do processo espinhosos, a gente vai ter o bexiga 23, que é o Shen rim, Chu é o ponto Chu do rim, onde esses três estimulados, aí a gente vai nessa região aqui do rim é onde é o local, né? Próximo à região do aquecedor inferior, onde tem útero, e aí a gente vai melhorar aí essa condição de dor, de cólica, de menstruação irregular. Lembrando que é bilateral, então não é só de um lado, né? Eu coloquei ali só para determinar as posições. Então, as ventosas, aqui ela é usada em duas técnicas, ventosa deslizante, né? A gente vai lubrificar a área, logicamente, né? Um lubrificante líquido, e aí a partir daí a gente vai colocar em sucção moderada, e vai fazer o deslizamento dessas ventosas nessa região aí, até trazer aí a circulação do sangue, emitir do sangue nessa área. Depois a gente pode também fazer ventosa fixa específica nesses pontos para liberar a circulação de tinta e sangue na parte baixa e aí melhorar a condição desses órgãos, dessas vísceras. E depois tem pontos, né? A gente pode associar aí com pontos de acupuntura, e pontos de acupuntura que pode ser feito com agulha, pode ser feito com moxa, pode ser feito com a própria ventosa. A gente vê que no conjunto de ventosas, a gente vai ter ventosas de vários tamanhos, né? Ventosa até no tamanho menor. Não é o caso do Neiquan, porque o Neiquan ele está aqui no punho, ele está aqui a 3 dedos do punho, aqui tem tendões, aqui tem, não necessariamente colocar ventosa, o estímulo seria com moxa, né? Que é aquecer ou colocar agulha. Esse ponto ele mobiliza o tio-sangue do tórax em descendência, então ele equilibra a movimentação do tio sangue na parte superior e na parte inferior. Outro ponto seria o baço 4 e o baço 6, todos os dois, eles trabalham diretamente, né, se a gente pensar, né, em menstruação. Ele regula a menstruação, né? Todos os dois aí, eles, na realidade, nutrem e qualificam o sangue. O baço 6 inclusive, é a junção dos três rim. Na perna, ele vai trabalhar baço, rim e fígado. Então, é um ponto super importante para a gente pensar em menstruação. Outro ponto é o baço 10, é o shui. Shui é sangue em chinês, hai ma, então mar de sangue. A gente está falando, né, de algo que fica retido no útero, então é o sangue. E aí a gente pensar em usar ele também nessa condição é bem interessante. Baço 10, ele fica lá perto, acima do joelho, na parte interna da perna, passo 10. E o F3, ele controla essa subida que a gente falou, né? A subida do ônus do fígado, no caso, né? De tensão pré-menstrual, né? De irritabilidade, dor de cabeça, cólica. Entra aqui o F3 para equilibrar e ajustar isso. Todo o estímulo pode ser com agulha, pode ser com calor,
Quem não tem ainda medicina chinesa e conhecer a localização dos pontos, esse UF3 fica lá no pé, entre o dedão do pé e o segundo dedo, na segunda articulação do pé, na linha, né? Na linha média da segunda articulação do pé, ele vai ajudar aí a melhorar essa circulação. Ainda por último, a gente vai ter o R2 nos casos de menstruação com coágulos, no caso de menstruação dolorosa, então, no caso de... Porque essa menstruação com coágulo, menstruação dolorosa, com muito volume, tem uma relação com o calor, e aí esse calor, esse ponto R2, o RACU, é o RIM2, que também está lá no pé, perto do maléolo interno, ele vai ajudar a esfriar o sangue, retirar calor do canal ali na região do útero. Então, nesse caso específico, ele entra aí para essa condição. A gente pode trazer, né, outra ideia, que é uma ideia que, para muito, né, pensar em ventosa na dermatologia, né, mas a gente pode pensar, e é justamente trazendo esse raciocínio da medicina chinesa, a gente precisa entender e conhecer essa dinâmica de órgãos e vísceras, a gente já conheceu de maneira geral, específica agora com o ciclo menstrual, mas a gente viu, né, que o pulmão ele nutre a pele. Então, o tios e a descendência do pulmão, ele vai nutrir a pele. Então, olha só, manter uma boa condição do pulmão, da fisiologia do pulmão, vai, logicamente, ajudar a nutrir pele. O fígado, ele regula o fluxo de sangue. Então, a circulação de sangue para nutrir, né, os tecidos, né, que estão abaixo da pele, inclusive os músculos que estão do baço, aí, que estão no baço. O baço é responsável pelos tecidos que envolvem ossos e os tendões e os ossos, e que está logo abaixo da pele. Então, essa nutrição desse tecido é importante. Quem regula o fluxo do sangue é o fígado, mas a qualidade do sangue quem faz é o baço e o estômago, né? O estômago precisa estar bem. Se a gente observar, aí, para quem não conhece aqui a acupuntura, o canal que é responsável pelo estômago, ele começa aqui embaixo do olho. Presta bem atenção, vou fazer desse lado cá porque tem a luz aqui, ó. O canal do estômago, ele começa aqui embaixo do olho. Aí, ó, é um, é dois, é três, é quatro. Depois ele vem aqui, ó. É 5, é 6, é 7, sobe aqui para a testa, é 8. Se vocês olharem, isso é estômago, tá? Se vocês olharem esse fluxo que eu acabei de fazer, é onde aparecem, por exemplo, a acne. É onde aparecem problemas como herpes labial. Aqui tem o E4, onde aparece rosácea e outras situações. Aí tem intestino grosso e outras situações envolvidas aqui também, mas é na região onde, se a gente pensar em acne, que a gente vai ver daqui a pouco, tem uma relação com o estômago, tem uma relação com o baço. Tudo não está na conta da pele, tem uma outra questão. Isso é a forma de pensar da medicina chinesa. Eu vou trazer uma das disfunções da dermatologia, que seria o pensamento, né? De uma forma, primeiro, de uma forma geral, trazer a ventosa de uma forma geral, como eu trouxe lá para as questões menstruais, a gente trazer a ventosa pensando em dermatologia. Então, a gente já viu aqui que beneficiar o fígado, desculpa, o pulmão é interessante. Então, lá em cima, ali, meu Deus, aliás, T1 é aqui, né? T1, ela está mais ou menos aqui, a torácica cervical acaba aqui, C7, e começa a torácica aqui. Aqui a gente vai ter o bexiga 13, pulmão, feixu, seria ali o ponto chu do pulmão, então ele fica bem nessa parte superior, então estimula essa área aqui, estimula diretamente o pulmão. Aí tem o fígado, que a gente já ganha o fígado, e o baço, que vão estar mais abaixo, eles são bilaterais, então nessa região superior, até a linha mais ou menos do diafragma para baixo, estimular com ventosas deslizantes, ventosas fixas,
a gente vai estar favorecendo o pulmão. E a gente tem outras situações ainda. O P5, ele vai ficar na parte... deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. O dedão está aqui. Na parte interna, na linha aqui do cotovelo, né? A gente tem a linha do cotovelo aqui, a gente vai achar um tendão. No lado, no lado interno desse tendão, a gente vai ter o ponto P5. Esse ponto aí é um ponto que retira calor do pulmão e ele pode ser feito, inclusive, fazer uma sangria com lanceta. Ele ajuda, inclusive, a problemas de calor na pele. O que é problema de calor na pele? É tudo que tem inflamação. Então, pode ser uma dermatite, pode ser acne, pode ser psoríase, pode ser. Então, esse P5 é um ponto bem importante para as situações dermatológicas. O P7 é o ponto low do pulmão também, né? Ele favorece a circulação do Wei Qi, que protege a pele. Então, ele melhora a condição do pulmão, da descida e da difusão do pulmão, e ele vai aí melhorar a nutrição da pele. O P7, né, ele vai ficar nessa região do punho, né, dedão aqui na região do punho. A gente vai ter aqui o osso, a parte superior do osso do rádio. Quando a gente desce, a gente vai ter ali uma baixa na diferenciação de cor de pele. Ele vai estar nessa região P7, e o P7 ele é o ponto de conexão, ou o ponto low do pulmão, que ajuda aí no movimento de descendência e difusão do pulmão. O P11, ele vai ser o último ponto do pulmão, né? Ele vai estar no ângulo ungueal do dedão, no ângulo ungueal interno do polegar, e ele favorece a descida, né? Descida do pulmão, a descendência do pulmão, ele regula a função do pulmão. E um último ponto seria estômago. Eu preciso o estômago 44, ele é o penúltimo ponto do estômago, ele está lá no segundo dedo do pé. Ele é responsável por retirar calor e umidade. Lembra que eu falei do estômago, inclusive, né? O estômago ele é responsável por gerar umidade pelos líquidos do corpo. Então, ele retirando calor, ele vai melhorar. Do estômago, ele vai melhorar a circulação, a produção de líquidos que vai nutrir a pele. Então, são pontos aí, pontos gerais. Logicamente que a gente vai trazer pontos específicos para cada doença, né? Para cada desequilíbrio. Mas esses são os pontos gerais, inclusive para quem quer prevenir, né? Não quer só quando está lá com problema, para prevenir as doenças e estimular esses pontos seriam bem interessantes. Mas eu vou trazer um tratamento aqui, um dos tratamentos bem complexo, né? Eu vou trazer de uma forma mais leve, mas a herpes zoster é um problema bem severo, né, que traz, inclusive, dores no corpo, em algumas articulações, inclusive na lombar, né, dor nas pernas, porque ela, ela se dá através da inflamação ali próxima a terminações nervosas dessas estruturas, levando à dor. Então, a gente trabalhar também a base, né? Aí a base é a mesma, a gente vai dar suporte ao pulmão, né? Então, o que a gente falou anteriormente é o mesmo. Ponto chu do pulmão, ponto chu do fígado, ponto chu do baço, e muda os pontos específicos. Como a herpes, na visão da medicina chinesa, é calor, umidade, a gente precisa do P5, todos os problemas de pele, é interessante incluir o P5, F2. Eu falei do F3 há um pouco tempo atrás. O F2, ele é o segundo ponto do fígado. Ele tira calor do fígado, calor que leva aí à ascendência desse yang do fígado, que vai levar vai favorecer, né? Vai levar, mas vai favorecer a inflamação. Então, o F2 ele entra aqui. O baço 10 é o mar do sangue, a gente tinha visto anteriormente. Então, ele vai ajudar a
também a refrescar, refrigerar o sangue e nutrir o sangue, revigorar o sangue. E vai ter um ponto, o IG-14, ele fica aqui embaixo da C7, embaixo da C7. Fazer sangria nesse ponto também elimina calor, elimina inflamação, tira inclusive febre, aquela febre alta, intensa, fazer moxa, fazer calor, retira o equilíbrio, diminui a febre, mas se a gente pensar em pele, todos esses pontos, a gente pode inclusive favorecer, ampliar a sua eficácia fazendo sangria. E aí, sangria com ventosa, logicamente que tem aí os seus cuidados, porque precisa aí evitar a contaminação, primeiro do terapeuta, depois do equipamento, e aí a gente também faz a abordagem desses cuidados na aula e no curso. E para encerrar, eu vou trazer o tratamento básico de acne, de forma geral, ó, são os mesmos pontos para fortalecer pulmão, né? Ponto CHU do pulmão, ponto CHU do fígado, ponto CHU do baço, e agora o IG4 ele vai ficar onde tem essa parte alta aqui, né? Entre o dedão e o indicador, ele fica nessa região. O IG4 ele leva o Ti para a face. Então, acne, ele vai estar na face, então ele vai mobilizar o Ti da face. Tem uma relação muito, muito importante com o estômago, que eu falei aqui, né? Então, o canal do intestino grosso, ele começa no dedo indicador, ele sobe no braço, atravessa o ombro, vem pela face e chega no nariz, circunda a boca. Então, ele também tem uma ligação bem importante com a face. Então, ele nutre a face, ele faz aí limpar ali, ou mobilizar a circulação da face. O E44, a gente já falou anteriormente, ele tira calor do estômago, né? O estômago, eu mostrei o caminho do estômago, e é onde se dá a inflamação, onde se dá a acne, né? Tanto na parte, pode ser na parte superior, como principalmente nessa região da bochecha e da armação do rosto e da bochecha descendo pela boca. Tem uma relação direta com o canal do estômago, então tirar calor e melhorar a inflamação é importante o E44. VC12 é o ponto que favorece o estômago e o baço. Ele, a partir do umbigo, a gente encontrar 4 dedos na linha central, 4 dedos e o polegar do paciente, a gente vai encontrar o ponto VC12. Ele fortalece o estômago, então ele vai também melhorar e equilibrar ali as funções do estômago, favorecendo aí a retirada de calor. E depois eu falei anteriormente do VG14, que elimina calor, então ele é importante, e a gente pode fazer também sangria. Aqui eu encerro a nossa apresentação, trazendo condições, né, diferentes de pensar, de, situações interessantes que a medicina chinesa traz para ampliar a indicação e a aplicação da ventosa terapia. Isso foi para lembrar que a gente vai ter aí, nos dias 7, 8 e 9, a ampliação dessa ideia, desse conhecimento com o curso aí, que vai desde a ideia básica, no dia 7, que é a sexta-feira à noite, a gente vai fazer aqui, aí é online, é o único dia que é online, né? A gente vai trazer ali quem não conhece a medicina chinesa, né? Fazer aí a equiparação, né? Trazer a base desse conhecimento, aprofundar esse conhecimento de base, para nivelar, né, esse conhecimento, na sexta-feira, e no dia 8 e no dia 9, a gente traz aí todos os fundamentos da ventosa-terapia, com esses raciocínios, né, trazendo, inclusive, outras situações, como problemas de sequelas de AVC, outros aprofundamentos em relação à ventosa. E, antes de encerrar, eu vou trazer aqui para perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas a fazer, eu estou aqui à disposição. Primeiro, agradecer, né, a presença e a disponibilidade de todos que estiveram aqui. Espero que tenha sido, de alguma forma, a informação útil para cada um, né?
né? Apesar do nosso objetivo direto. Espero que tenha clareado alguma ideia, principalmente quem não teve ainda, né, o contato com a ventosa, saber, né, a partir daí que tem várias outras, a ventosa tem várias outras possibilidades. Fica à disposição. Perguntas? É só abrir o microfone, falar. Opa, professor, Não? tô com uma dúvida aqui. Hum, É, eu posso utilizar a ventosoterapia em pessoas que têm osteoporose, por exemplo? é uma ótima pergunta. Aí, Rafael, quando a gente pensar em osteoporose, a osteoporose, ela é uma deficiência dentro, quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente está falando de osso. Então, quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente está falando de rim, bexiga, que é no elemento água, é o máximo do yin. A gente está falando de rim, a gente está falando de osso, medula, cérebro. Então, em todas essas situações, a gente vai pensar em rim. Então, pessoas com uma deficiência crônica de rim, não necessariamente que o rim vai estar no órgão rim, mas é uma das funções do rim, é nutrir os ossos, nutrir a medula, que vai nutrir o osso, que depois vai chegar no cérebro, né? Então, não só a osteoporose, mas nas condições onde tem perca de memória, onde tem doenças severas como Alzheimer. Então, a ventosa, ela ajuda e muito a trabalhar. Veja que quando a gente fala em deficiência, a gente está falando justamente na dificuldade de circulação de ti de sangue. E quando a gente coloca calor, a gente melhora a função. Logicamente que uma condição, quando a gente pensa, né, numa patologia que você sugeriu, que é osteoporose, é uma condição crônica, severa, severa crônica. E uma das formas que a gente pode ajudar seria com a aplicação de ventosa, ventosa murcha, ventosa fitoterapia. A gente também vai ver essas condições no curso. Não especificamente para o que você trouxe, mas para tonificar ou para dar suporte ao rim, que é o elemento água, que inclusive leva, por exemplo, chegar agora no final do dia, quem trabalhou o dia todo, normal, está uma dorzinha lombar, e isso já é uma característica que leva a uma deficiência, que em medicina chinesa, a gente já começa a pensar em deficiência de rim, zumbido, perca auditiva e outras situações que têm uma relação com o rim, e a ventosa ajuda e muito a dar suporte ao rim. Não sei se ele respondi. Deu para ter uma noçãozinha boa. Obrigado, professor. Priscila está perguntando se o paciente com crise de fibromialgia pode fazer ventosa. Olha só, Priscila, fibromialgia é uma coisa, né, que incomoda, tem muita gente, né, com queixa de fibromialgia. Fibromialgia, para a gente, se você. Eu vou falar rapidamente, porque realmente quem não tem o entendimento fica um pouquinho difícil, mas vamos lá. A fibromialgia, quando a gente pensa, tem várias situações. A questão básica, quando a gente analisa a sintomatologia da fibromialgia, são dores erráticas, né? São dores que mudam de lugar, e, inclusive, o paciente tem certa sensibilidade, né? Tem uma questão, inclusive, emocional. E a ventosa, ela ajuda muito, né? A gente falou de fígado. Então, para a gente, tem uma relação bem está bem relacionado ali com o fígado tem relação com o vento, então todas as dores, eu falei inclusive com cólica ela vem em onda, no caso da fibromialgia, são dores que mudam de lugar, que anda, então isso para a gente na medicina chinesa é vento, tem uma relação com a nutrição, né? O fígado também ele nutre os tendões, e aí a fibromialgia tem uma relação também que pode não determinar, né, mas que vem junto com a fibromialgia. Se você tem paciente com fibromialgia, você vai ver que o emocional dele também é bem irregular, né? Então, tem uma questão com o fígado, e aí a ventosa, ela ajuda, sim. Não exatamente
também ajudaria no momento da crise, dependendo do local. Como eu falei, né? A gente não vai aplicar a ventosa diretamente, talvez, num problema, porque tem uma sensibilidade, mas distante, a gente viu que nas costas ali a gente pode ajustar o fígado, a gente pode ajustar o baço, que tem situações, como eu falei, emocionais, que vão ajudar muito, muito ao paciente. Não sei se eu lhe respondi. Respondeu sim, professor. Obrigada. Luana está perguntando aqui onde vai ser o curso local, a cidade do curso. Luana, o curso vai ser aqui em Recife, eu sou de Recife, não sei se você é daqui também. O curso vai ser em Recife, no Colégio Anchieta, em Boa Viagem. Aí, detalhes, você vai ver lá, tem um telefone, o que você se inscreveu aqui, pode fazer perguntas no grupo. Se tiver dúvidas, a gente vai ter, a coordenação vai ter o prazer de responder, tá certo? Carla Maciel. Eu não tinha visto Carla aqui. Boa noite para você. Os casos de artrose crônica podem auxiliar na resposta às dores. Vamos entender o que é artrose. Artrose, você está falando, artrose já é crônica, né? A artrose ela se inicia com artrite, né? A artrite é a inflamação da articulação. E aí, quando ela fica crônica, ela entra para artrose, onde tem, inclusive, deformidade da articulação, né? A estrutura óssea já vai deformar. Vai. Por quê? Porque tem uma relação com a circulação, né? Com a nutrição, né? Dessa articulação. Isso, desgaste articular dentro do pensamento da medicina chinesa, porque não houve a nutrição correta da articulação. E aí eu venho falando aqui, né, que a ventosa, ela é yang, traz calor e movimento, ela amplia a, a nutrição, né, a circulação de ti e de sangue, e ela vai nutrir justamente o que não está. Logicamente que a gente não consegue recuperar o que foi a deformidade, não consegue. Mas em relação às dores, inclusive, os pacientes que começam a fazer, né, principalmente, não só no momento, mas quando fazem a ventosa preventivamente, eles vão ver que aquelas crises vão começar a diminuir, vão começar a espaçar, não vão ter essas crises. Não só isso não, tá? Vocês estão falando nessas situações muito próximas à músculo, nessa questão de dor, mas não é só dor, não. Enxaqueca, por exemplo. Pessoas com enxaqueca. Então, fazer preventivamente, como eu falei, menstruação, enxaqueca, problemas digestivos, fazer preventivamente, ter um entendimento, fazer preventivamente, vai ajudar bastante, bastante. Também não sei, eu acredito que tenha respondido. Mais alguém? Vamos lá. Outra dúvida, os idosos com fragilidade capilar têm uma forma de trabalhar a ventosa certo, sem assustar. Olha só, a gente vê no curso, tá? Porque tem situações, é, uma das características que eu vou falar, mas antes, a gente tem ali situações onde a gente precisa ver, ter o conhecimento, né? De algumas situações onde a gente vai usar a ventosa terapia com cuidado e de que forma a gente vai usar. Em crianças, em idosos que têm uma condição constitucional mais frágil, a gente pode usar ventosa. A variação vai estar justamente na sucção, né? Que a gente chama de pressão, na quantidade, na dosagem. Então, a gente vai aí ajustar aí a pressão da ventosa e o tempo dessa ventosa em pressão. Agora, na segunda fase da sua pergunta, você está falando das manchas. A única certeza que a gente tem depois de fazer uma ventosa não deslizante, porque a ventosa tem outras técnicas, a ventosa tem uma delas, a ventosa fixa, essa ventosa fixa que fica ali por algum tempo, essa ventosa que causa aquelas manchas, né? Ou até a ventosa deslizante, feita com uma pressão mais forte, ela pode causar aí uma epidemia, porque vai romper ali micro vasinhos que vai fazer o sangramento e aí vai deixar ali essa coloração. Mas deixa eu te contar uma coisa. Foi boa, foi ótimo, excelente sua pergunta.
A gente vai entender, quando a gente aprofunda o conhecimento de medicina chinesa, que essas manchas a gente pode usar como diagnóstico. A gente entender a coloração da mancha para fazer, inclusive, diagnóstico. A gente pensar aqui, através do entendimento, né, da análise das cores que a ventosa deixa após a aplicação, a gente entender justamente essa condição de calor, de frio, e que levam aí inclusive, a sintomatologia do paciente. Então, para a gente, essa não é só uma mancha, tá? Ela também vai funcionar como uma forma de diagnosticar. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Por nada.